Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos o nome santo do Senhor nesta manhã preciosa que o nosso Deus nos concede iniciarmos uma nova semana reunidos na casa e na presença do Senhor, prestando a Ele o culto que só a Ele é devido. Nós convidamos os amados irmãos ao momento de oração, aquietar o seu coração, a sua alma. Queremos também saudar aqueles que nos acompanham através da internet, dezenas e centenas de pessoas nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos juntos orar ao nosso Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o nome da tua glória. O Deus, conforme diz o Salmo 139, onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que de forma assombrosamente maravilhosa nos criou, e nos criou para o louvor da sua glória. Nesta manhã, deste dia abençoado que o Senhor fez, nós te rendemos graças pela renovação da sua misericórdia sobre nós, pelo privilégio que é para nós estarmos aqui como teu povo, chamados família de Deus, povo de Deus, para prestarmos o culto que só a ti é devido. E dentro desta coletividade, onde temos crianças, jovens, adultos, idosos, para juntos nos curvarmos diante do Senhor, reconhecendo que somos totalmente dependentes de ti, e trazendo também a nossa gratidão pela semana que passou, pelas lutas, batalhas, vitórias, sorrisos, lágrimas, porque temos a absoluta certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que são chamados segundo o teu propósito. Para nós, Senhor, todas as portas, quer sejam abertas ou fechadas por ti, contribuem para o nosso bem. E queremos aqui, Senhor, reconhecer que o Senhor é bom, que o Senhor cuida de nós, e que a nossa vida está sim nas mãos do Senhor, bem como toda a história. Nesta manhã preciosa, em que participaremos com a sua permissão da mesa do Senhor, faz-nos pensar de maneira mais vívida na obra de Cristo na cruz do Calvário, aquilo que Ele fez por nós ali e que terá ecos eternos para a nossa vida. Abençoa este culto, perdoa os nossos pecados, ó Deus, as nossas transgressões, faz-nos purificados pelo sangue de Cristo Jesus, e ajuda-nos, ó Deus, a erguermos mãos limpas e um coração puro em louvor e adoração ao teu nome. Que tudo neste culto traga glória para o nome do Senhor, e que o Senhor em bondade e misericórdia traga edificação para a tua igreja, fortalecimento, renovação, avivamento, despertamento, para que possamos nos manter firmes no teu caminho, diante de dias tão difíceis, tão maus, mas na certeza de que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Reina, Deus, dirige este culto e toma toda a glória e honra para o nome do Senhor. É assim que humildemente, curvados pela fé diante de ti, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos agora ler o Salmo 24 da seguinte maneira, bem claro, bem bonito e bem forte. Nós vamos ler de forma uníssona, ou seja, em uma só voz, bem claro, bem bonito e bem forte, o Salmo de número 24, que tem como título A Vinda do Rei da Glória. São poucos versículos, apenas 10 versículos, e nós vamos nos empenhar para fazermos esta leitura dessa maneira, com clareza, com beleza e com força, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quando você encontrar, você pode se colocar de pé, por gentileza, para nós fazermos
esta leitura. Se a sua Bíblia não for a mesma tradução que nós costumamos usar aqui, aí você pode acompanhar a leitura pela projeção aqui do Data Show, para ficar uma leitura uniforme e bonita. Ok, podemos proceder com a leitura do Salmo 24. Pedir os irmãos diáconos para segurar um pouquinho aqueles que forem chegando, para não atrapalhar um pouquinho aqui a nossa leitura, tá bom? Vamos lá, todos juntos. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Louvemos ao Senhor, cantando a Ele de todo o nosso coração e com a alegria da nossa alma. Aleluia, bendito seja o nosso Deus, aquele que está assentado no alto e sublime trono. E bendito seja o Cordeiro, seu Filho, a quem pertence toda a autoridade sobre os céus e a terra. Louvemos ao nosso Deus de todo o nosso coração. Ele é o nosso Pai. Bendito seja o seu nome. Toda honra, glória e louvor pertencem ao nosso Deus. Cante com alegria ao Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja toda a honra, seja a honra, seja toda a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ele é o poderoso Deus, poderoso Deus. Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus,
seja toda honra, seja a glória, toda glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja toda honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Cante ao poderoso Deus, Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. poderoso Deus, Poderoso Ele é o poderoso Deus, poderoso poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Suas vozes louvam ao Senhor e atribui ao Senhor toda a honra, toda a glória. Seja honra, seja glória, seja glória, seja os séculos dos séculos, seja honra, seja seja glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso. Nossas almas anseiam por ti, Senhor. Minha alma anseia por ti. Ao que está sentado. Todo louvor àquele que está assentado, aquele que é santo, 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 louvado seja o seu nome. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, poderoso. Ele é digno. Digno de toda glória, digno de toda honra, digno de ver.
Louve-o, exalte-o. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Ele é santo. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, Todo digno. digno de toda glória, digno de toda honra, digno de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Só as vozes louvam ao Senhor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. aleluia, aplaudamos ao Senhor, digno de honra para todo sempre. Por todo sempre louvaremos o bendito nome do nosso santo Deus. Aleluia. Seja bendito por Deus, que cruz por nós padecer. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis-me no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Ave mais que a neve, ave mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, tão profundo
não somente perdoas, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor. Pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. algo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve. Sim, nesse sangue lavado. Sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve eu estou. Aleluia. Louvado seja o Senhor pelo seu sangue vertido lá na cruz, que nos lava, que nos purifica de todo o pecado, que nos faz mais alvos que a neve, mais brancos que a pura lã. Louvado seja o Senhor pelo seu poder perdoador, abençoador. Os irmãos podem sentar? Pastor Wallace, mais uma vez, com a palavra. Queridos irmãos, nós continuaremos louvando ao nosso Deus, prestando o culto que só a Ele é devido, e agora nós iremos contribuir com as ofertas, bem como a devolução dos dízimos. Eu queria ler alguns versículos para embasar essa nossa prática de ofertar na casa do Senhor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 até o 14. Assim diz a palavra do Senhor. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Nós precisamos ter essa consciência que tudo que temos vem das mãos do Senhor. Nós somos apenas mordomos, e como mordomos precisamos administrar bem tudo que temos recebido das mãos do Senhor. Neste momento, você poderá sair do seu lugar, fazer a sua oferta, devolver o seu dízimo, e aqueles que acompanham pela internet, se assim puderem e quiserem, também poderão fazer a sua oferta através de uma transferência online. O nosso desejo é que todos possam fazer de coração aberto, com gratidão e com alegria, em nome de Jesus. Amém. A mais bela canção que existir, e os versos mais bonitos não irão expressar a beleza da tua santidade. Se todo instrumento e toda voz ao mesmo tempo emitissem sons, ainda não expressam
mais bela canção que existir, e os versos mais bonitos não irão expressar a beleza da tua santidade. Se todo instrumento e toda voz ao mesmo tempo emitissem sons, ainda não expressariam tua grandeza, Pai. Tu és merecedor de receber bem mais do que eu posso te dar, e o mais alto lugar de adoração que eu alcançar ainda estará debaixo dos teus pés. Então crie-me, Senhor, um coração que agrade ao teu, que eu seja como uma criança te louvar, que o fruto dos teus lábios seja agradável a ti, Senhor, e recebido com perfeito louvor. Então crê em nós, Senhor. Então crie-me, Senhor, um coração que agrade ao teu, que eu seja como uma criança te louvar, que o fruto dos meus lábios seja agradável a ti, Senhor, e recebido com perfeito louvor. Senhor, cria em nós um coração igual ao teu, Pai. Que responsabilidade, Pai. Mas que nós possamos estar, ó Deus, buscando isso, Pai. Ser como uma criança para o teu louvor, Pai. Que nós possamos a cada dia fazer a tua vontade para o louvor da tua glória, Pai. Pai, muito obrigado pelos dízimos e as ofertas depositadas nos gasofilácios, ó Deus. Que tu possas multiplicar, Pai. E que o conselho possa saber como dirigir todo esse dinheiro, Pai. Deus, capacita todo o conselho para que possamos entender a tua vontade, Pai, a cada dia para fazer ela, Pai. Abençoa todos que dizimaram e ofertaram, Pai. Tu possas continuar abençoando a cada um individualmente, suas famílias representadas, Senhor. Abençoa também aqueles que não puderam fazer, Pai. Que tu possas também abençoar cada um individualmente, Pai. Em nome de Jesus. Continua abençoando esse culto, Pai. Que seja para tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, um aviso aqui interessante para a igreja, para a quem possa interessar. Curso de Libras, Língua Brasileira de Sinais, nível básico. Aulas remotas, todas as quintas, das 20 às 21 horas. Aulas presenciais, aos domingos, às 17h30, aqui na Quarta Igreja, gratuito, 0800. Início das aulas em 20 de outubro. Duração do curso, 2 meses, vagas limitadas. Você pode procurar essa moça, Diega, tá certo? Você não tem nenhuma noção, você não sabe nada, mas você quer fazer o curso. Então, você pode procurar a Diega. Em 2 meses você vai estar com as suas mãos mais habilidosas do que você possa imaginar, falando tudo através dessa língua brasileira de sinais. E a nossa igreja está realmente precisando de pessoas para servir neste ministério. Então elas irão capacitar as pessoas para que depois as pessoas possam estar
servindo. Ainda teremos, se Deus permitir, no mês de novembro, a nossa segunda quarta em ação do ano. Tivemos a primeira lá na nossa congregação Betesda, na Coab 3, e teremos a segunda na cidade de Brejão, na nossa congregação também na cidade de Brejão, no mês de novembro, feriado nacional, dia 15 de novembro, 9 da manhã até 14 horas, os serviços. Nós já estamos contactando com as pessoas para se tornarem voluntárias, mas nós estamos carecendo de médicos e advogados para servirem neste dia, 9 da manhã às 14 horas. Então, se você é médico, você é advogado e puder servir nesse dia, então no final do culto você me procure para que a gente possa acertar os detalhes, ok? Estaremos iniciando amanhã com a graça de Deus. Ontem, na reunião do conselho, ficou definido de como nós já fizemos aqui durante vários anos, aquelas semanas de jejum e oração, sempre jejuando 21 dias. Então foi interrompido esse processo por conta da pandemia, mas agora cremos que devidamente livres da pandemia e dos seus efeitos mais radicais e mais complicados, nós ontem na reunião do conselho decidimos retornar à nossa campanha de oração e jejum, que terá início amanhã, dia 10, até o dia 30. Serão 3 semanas, 21 dias de oração e de jejum. Mais especificamente, é claro que nós podemos colocar outros aspectos e outros motivos, mais especificamente sobre família, igreja e nação, como nós sempre temos feito aqui. E dentro também desse aspecto da família, pedir a Deus para que Deus esteja conforme a sua vontade, curando, restaurando, sarando tantos irmãos nossos que estão vivenciando tempos de enfermidade. Então estaremos engajados nesta campanha a partir de amanhã. Você escolhe o melhor horário para você jejuar, você escolhe de acordo com a sua capacidade física. O jejum não é para adoecer você, não é para prejudicar a sua saúde, é um sacrifício que nós apresentamos a Deus visando algo maior, colocando assim diante do Senhor este sacrifício, mas não é algo para prejudicar a sua saúde. Existem pessoas que não podem fazer por conta de enfermidade, medicação. Então não se sinta menos importante nessa campanha, mas estaremos do dia 10 amanhã até o dia 30, e durante esses dias, de segunda a sexta-feira, nós estaremos reunidos aqui na igreja, nós, pastores, presbíteros, diáconos, líderes, membros da igreja, dentro da possibilidade de cada um, obviamente, porque eles têm os seus horários de trabalho, mas aqueles que puderem estar aqui 9 às 10 da manhã, nós estaremos em oração pela família, pela igreja e pela nação. Amém, meus irmãos? Então, amém, meus irmãos? Amém. Meu Deus, fiquei triste agora. Um amém assim meio... Então estaremos orando, jejuando, clamando a Deus, para que Deus traga salvação na nossa família, para que Deus traga milagres na nossa família, para que Deus continue sustentando a quarta igreja, guiando, abençoando, nos ajudando nesse processo de transição pastoral, consolando a igreja, ajudando a igreja, fortalecendo a igreja, sobre a nossa nação, pedindo a Deus que abençoe a nossa nação, continue com a sua mão estendida sobre a nossa nação, e obviamente pedindo também para que Deus esteja operando conforme a sua vontade, curas, muitos irmãos nossos lutando com enfermidades. Então, se você depois quiser mais detalhes dessa campanha, pode procurar aqui os presbíteros, pastores. Ontem nós decidimos isso na nossa reunião do conselho. Então, de amanhã até o dia 30, campanha de jejum e oração, sendo que toda segunda a sexta, até o dia 30, nós estaremos aqui na igreja 9 horas da manhã orando. E nós queremos pedir, ou sei lá, apelar para que o máximo de pessoas estejam aqui conosco orando ao Senhor. Se você tiver oportunidade na sua agenda, venha orar, venha clamar ao Senhor. Acho que é só isso. Passo para o pastor Jean Marc, desejando que Deus o use e o abençoe com poder e graça.
Meus amados irmãos, bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, amém. Você pode saudar a pessoa que está ao seu lado aí? Você pode saudar, dizer: Deus te abençoe, Deus te sustente, Deus fortaleça a sua vida, Deus lhe livre do mal. Tá certo? Em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, a gente vai estar reorganizando aí a questão da disponibilidade das cadeiras, mas as cadeiras já podem ser juntadas, tá certo? Tá certo, irmãos? Tá? As cadeiras já podem juntar, tá bom? Aí a gente vai estar arrumando, organizando, tá certo? O layout, mas as cadeiras o conselho já liberou e já pode juntar as cadeiras. Os irmãos estavam com saudade, né, de juntar as cadeiras, já tem gente juntando agora. Que coisa. Bênção, irmãos. Louvado seja Deus por esse momento tão precioso em que estamos aqui reunidos. Queria só enfatizar a questão do aviso sobre a nossa campanha de jejum e oração. Jesus esperava e ele desejava que os seus discípulos orassem. Certa feita, foram falar com ele sobre o jejum e ele fez a analogia do noivo. E depois ele disse: um dia o noivo vai ser tirado. E o noivo era ele. E Jesus foi assunto aos céus. E Jesus disse: nesses dias hão de jejuar. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele disse: e quando jejuardes? Jesus não disse: e se jejuardes? Ele disse: e quando jejuardes? O que é que significa isso? Que ele esperava que a sua igreja jejuasse. E nós precisamos, tanto individualmente como coletivamente, continuar orando e jejuando pela nossa nação, pela igreja do Senhor e pelas famílias. Você pode dizer amém? Amém. Então, a gente vai ter esses momentos de oração 9 da manhã. Mas se você não puder vir 9 da manhã, você pode vir em outro horário. E se tiver grupos de irmãos que tenham outro horário para se reunir, para orar, a igreja estando aberta, podem fazê-lo. E podem vir para a igreja e estarmos orando, e estarmos jejuando e buscando ao Senhor. Ok, irmãos? Vamos estar fazendo isso. Por falar nisso, nós vamos nos colocar de pé e vamos ter um momento de oração. Por favor. Feche os seus olhos, vamos orar. Queria convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, a estar com a sua mente totalmente concentrada no Senhor. Vamos falar com Deus. Nós te louvamos, Senhor, pela tua presença que é real, pela tua presença que é manifesta. Te louvamos por esse ajuntamento santo, por este povo que te ama, que te adora, que te deseja, que anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Por esse povo que tem uma identidade, igreja de Cristo, povo eleito, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva tua. E aqui nós estamos, ó Deus, colocando mais uma vez a nossa vida nas tuas mãos, para te pedir, ó Deus, humildemente, que o Senhor abençoe as nossas famílias, com salvação, com livramento, com suprimento, com cura de enfermidades, com milagres, com restauração. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a nossa igreja com paz,
com unidade do Espírito, com avivamento, com santidade, com renovação, com fortalecimento espiritual, com a tua própria vida, Senhor. Que tu estejas abençoando a nossa nação, sarando a nossa nação, curando o nosso povo, abençoando a nossa pátria, livrando a nossa nação de homens malignos, perversos, imorais, corruptos, livrando a nossa nação de todas as ideologias malignas que conspiram contra a igreja, que conspiram contra a família, que conspiram contra a tua palavra. E que o Senhor abençoe a nossa pátria, que o Senhor esteja fazendo a tua vontade no Brasil, e que haja no Brasil um grande mover do teu Espírito, trazendo restauração, trazendo expansão para a tua igreja. Nos abençoe, ó Deus, de uma maneira muito especial. Vai ao encontro de cada coração que está aqui, cada vida que está participando desse culto, cada irmão que nos acompanha através da internet. O Senhor conhece a necessidade de cada coração, e nós pedimos que tu venhas a abençoar, ó Deus, cada vida, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, cada família representada, e que a tua vontade seja feita em cada um de nós. Ó Deus, nós oramos, ó Pai, agora por todos os enfermos. Ó Deus, nós oramos por todos os irmãos que estão enfermos, irmãos que estão fazendo tratamento, ó Deus, irmãos que irão fazer tratamento. Dentre esses vários irmãos, oramos pelo presbítero Paulinho, pela Ana Paula, pela Gerlane, pela Maurina, ó Deus, e por outros e outros irmãos. E pedimos, ó Deus, a tua bênção, o teu milagre, a tua restauração na vida deles. Oramos, ó Deus, pela vida da Ana Carolina, da Carol, que hoje está fazendo aniversário. Que o Senhor abençoe essa criança, que ela continue crescendo, ó Deus, na tua presença, e que o Senhor abençoe a vida dela e a vida da sua família, e que o Senhor esteja cumprindo, ó Deus, na história dela e na história da casa dela, os teus planos. Nós oramos, ó Deus, por isso, e nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Cadê a Carol? Carol, fica de pé aí, Carol. Carol, a filha do Leonardo. Houve um apelo hoje da vovó. Ore pela Carol. Olha a Carol, pode sentar, Carol. Desculpe lhe matar de vergonha, né? Você vai sobreviver. A vovó chegou para mim e disse: pastor, ore pela Carol. Ela está aniversariando, faça uma oração por ela. A oração está feita, viu, vovó? Viu? E a irmã também pediu, aí pedido a presbítero, pedido a um pastor, pedido a outro pastor. Ok, tá bom, que Deus abençoe. Irmãos, por favor. Oi? 23 anos de casamento de Paulinho. Meu Deus do céu, com quantos anos o Fábio já casou? Vamos aplaudir, irmãos. Que bênção, hein, irmãos? Estão dizendo que Fábio era de menor quando casou com Paulinho, né? Abra, por favor, a Escritura Sagrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Esse é um texto muito rico, com muitos detalhes, com N verdades muito preciosas, que poderia ser trabalhado em muitos e muitos dias, mas eu quero, de uma maneira resumida, enfocar apenas algumas especificidades desse texto tão lindo, tão edificante. Então, por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 16, e a gente vai meditar nesta passagem nesse momento. Diz assim, Efésios 4, de 1 a 16: Por isso eu,
o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e rogamos que ela, de uma maneira especial, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus, Ele criou um povo. E esse povo se chama igreja. E Deus denomina esse povo de corpo de Cristo, de sua família. A igreja, portanto, é a família de Deus, é o povo de Deus. E nesta carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele busca descrever a identidade da igreja. Quem a igreja é? Quais as bênçãos que a igreja recebe pela ação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? E como esta igreja deve viver à luz de quem ela é? A Bíblia nos mostra, irmãos, que Deus, portanto, Ele é aquele que funda a igreja,
que estabelece a igreja, que gera a igreja e que age por meio da igreja. E qual é a função da igreja? A função da igreja é refletir Deus. O objetivo da igreja é viver a vida de Deus. A igreja, ela não gera nada por ela mesma. Nós não somos chamados a criar alguma coisa. Nós somos chamados a vivermos o mover de Deus e fluirmos esse mover em nós e através de nós. Ou seja, Deus age na igreja, Deus opera na igreja, amém, irmãos? Deus faz maravilhas na igreja. E qual é a função da igreja? É não atrapalhar aquilo que Deus está fazendo e quer fazer. A função da igreja é permitir esse mover de Deus, é viver esse movimento santo de Deus na terra. É isso que nós devemos fazer. Então, o que é que Paulo faz nessa carta? Nos primeiros 3 capítulos, ele nos mostra a doutrina, e ele nos revela como nós somos ricos em Cristo. Inclusive, nós estamos estudando nas células a carta aos Efésios, e fazemos um apelo a você para vir para as células, para participar de um grupo pequeno, como tem sido algo abençoado e abençoador. Então Paulo, ele fala sobre como somos ricos em Cristo, nos 3 primeiros capítulos de Efésios. E nos 3 últimos capítulos, ele vai nos mostrar as nossas responsabilidades em Cristo. Qual é o nosso dever? Como nós podemos fluir e manifestar a vida de Deus que há em nós? Observe que no versículo de número 1 de Efésios 4, Paulo começa dizendo, por isso. Ou seja, a conjunção que Paulo usa no texto grego, ela estabelece uma conexão entre tudo aquilo que Paulo tinha descrito anteriormente. Isto é, por isso é uma ponte entre o que Paulo ensinou e o que agora ele vai pedir. E perceba aí no texto que Paulo diz que ele é o prisioneiro no Senhor. Ou seja, ele estava preso por amor ao Evangelho. E preso, ele escreve essa epístola. E ele pede algo para aquela igreja no verso de número 1. Peço que vocês vivam de maneira o que, irmãos? Digna. Digna de quê? Da vocação. Observe aí verso 1, por favor. Da vocação a que foram chamados. Ou seja, o pedido de Paulo é: andem de maneira digna do chamado de vocês. E nesse texto há uma ênfase. Há um substantivo e um verbo. E a ideia do texto grego é do chamado que vocês foram chamados. Andem de modo digno do chamado que vocês foram chamados. Por que que Paulo apresenta esta ênfase? Para mostrar que há uma vocação de Deus para nós. Há um chamado de Deus para nós. E o chamado de Deus para o seu povo é de viver de uma maneira digna da vocação do seu Senhor. Presta atenção, meu amado. A palavra digno aqui, no texto original, traz a ideia de uma balança. Pense aí numa balança em que há um equilíbrio. Então, o conceito que o texto está dizendo é o seguinte:
uma balança em que há um equilíbrio entre a vida de Deus e a nossa vida. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: irmãos em Éfeso, vivam do mesmo jeito que Deus vive. É essa a ideia do texto. É essa palavra que o Senhor trouxe para aquela igreja e traz para nós hoje. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns, povo de Deus espalhado na terra, viva do mesmo jeito que Deus vive. É essa a nossa vocação, é essa a nossa bênção, é essa a nossa dádiva. Há uma vida de Deus em nós, há um poder de Deus agindo em nós, e Paulo está dizendo: viva essa vida. Só que nós não criamos, é Deus quem cria em nós e através de nós. E no versículo de número 3 desse texto, Paulo diz algo também muito valioso. Eu queria que você lesse comigo, por favor. Verso de número 3. Vamos ler juntos, por favor? Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O apóstolo Paulo, ele vai mostrar que viver de uma maneira digna de Deus é se esforçar diligentemente para preservar algo que Deus gerou, para preservar a unidade que é promovida pelo Espírito com um elo. E que elo é esse? É o elo da paz. Perceba, Paulo, ele não diz aqui que nós geramos unidade. Paulo diz que é nossa função preservar a unidade do Espírito. É nossa função, como igreja, como povo de Deus, vivermos unidos. É nossa função, é nossa responsabilidade, é nossa obrigação e é nosso privilégio. Ou seja, toda ação e toda atitude que conspira contra a unidade da igreja, ela precisa ser repelida pela igreja, porque ela é uma conspiração à obra de Deus. Pense em algo precioso, pense em algo rico, em algo valioso que você tem. E o que você e eu buscamos fazer com algo precioso? Nós buscamos preservar. Nós buscamos manter. Deus dá muitas riquezas à igreja. E uma das riquezas que Deus nos dá é a unidade do Espírito. E Paulo está nos ensinando aqui, amados irmãos, que nós devemos preservar a unidade. E ela não pode ser perdida. Em momento algum, a unidade pode ser perdida. Nem em momentos de eleição, nem em momentos de disputas eleitorais acaloradas, em circunstância alguma. A igreja não pode, em momento algum, abrir mão de algo que faz parte da sua essência, a sua unidade. Você pode dizer amém? É isso que Paulo está dizendo aqui. E diante disso, o apóstolo Paulo, ele apresenta várias realidades lindas, mas eu quero mostrar três principais aqui. Paulo diz, em primeiro lugar, que a igreja, ela expressa a sua unidade nos seus relacionamentos. A igreja expressa a sua unidade nos seus relacionamentos.
versos 1 a 6. Qual o conceito que Paulo apresenta do verso 1 ao verso 6? O conceito central é: nós somos todos iguais. É essa a ideia. Nós somos iguais. Isso não significa uniformidade. Isso significa unidade. Há uma unidade na igreja, que é uma graça espiritual. Há uma unidade que é orgânica, que é fruto da obra de Deus. E como essa unidade ela é preservada? Paulo explica. Versículo de número 2, Paulo vai dizer que nós preservamos a unidade quando nós andamos como? Quando nós andamos com humildade, com mansidão, com longanimidade e suportando uns aos outros em amor. Ou seja, nós preservamos a unidade do Espírito, que não pode ser perdida, quando cultivamos relacionamentos íntegros uns com os outros. Quando somos humildes, reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos o nosso pecado, a suficiência de Cristo e consideramos o nosso irmão superior a nós. Quando somos mansos, ou seja, quando temos poder sob controle, quando não vivemos em busca dos nossos direitos, preservamos a unidade quando somos longânimos, quando somos pacientes, ou seja, a paciência é a atitude de nunca revidar, é a capacidade de aguentar pessoas provocadoras. Como preservamos a unidade? Quando nós agimos em amor, suportando uns aos outros, ou seja, servindo de amparo, de suporte, de ajuda, de auxílio para o outro. E a gente faz isso sem reclamar. E a gente faz isso em amor. E por que nós podemos viver nessa unidade? Dos versos 4 a 6, Paulo apresenta a base da unidade. Observe aí, por favor, na sua Bíblia. Paulo vai dizer que nós devemos viver em unidade, porque há somente um corpo. Ou seja, há uma só igreja verdadeira. E que igreja é essa? É a igreja de Cristo. E quem compõe essa igreja? Judeus e gentios lavados pelo sangue de Cristo. Há um só corpo, ou seja, há uma só igreja. Há um só Espírito, que é o Espírito que habita em cada crente. Há uma só esperança, que é a grande esperança da volta de Cristo, quando Cristo arrebatará o seu povo. Há um só Senhor, versículo 5, que é o Senhor Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e vive por nós. Há uma só fé, que é a confiança pessoal em Cristo, e que é o conteúdo da verdade que cremos. Há um só batismo, verso 5 ainda, que é o batismo pelo Espírito no corpo de Cristo, que é a ação do Espírito nos introduzindo no corpo. Verso 6, há um só Deus e Pai, e esse Deus e Pai, Ele é sobre todos os crentes, Ele age por meio de todos os crentes, e Ele está em todos os crentes. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, é que nós compartilhamos a mesma identidade, verso 4, o mesmo testemunho, verso 5, e a mesma família, verso 6, ou seja, nós somos iguais.
e por isso devemos viver em unidade. Mas Paulo, ele diz que nós também devemos viver em unidade, e a igreja expressa a sua unidade, de acordo com o verso 7 ao verso 14, nos dons de serviço. A igreja expressa a sua unidade nos dons de serviço. Paulo mostrou nos 6 primeiros versículos que somos todos iguais. Mas agora ele vai mostrar que nós somos todos diferentes. Nós somos iguais, mas nós somos diferentes. Nós somos iguais no sentido de pertencermos ao mesmo corpo, à mesma família, ao mesmo povo, de estarmos sob o mesmo senhorio, o senhorio de Jesus Cristo. Mas nós somos todos diferentes. É fácil você perceber isso. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Ela é diferente de você. E ela não é diferente de você apenas no que diz respeito à fisionomia. Ela tem uma personalidade específica, ela tem um temperamento específico, ela tem habilidades específicas, ela tem capacidades específicas, e ela tem dons específicos, diferentes do seu. Mas a igreja, ela expressa a sua unidade, não uniformidade, mas unidade nesta realidade. Presta atenção. Como é que nós vivemos unidade na igreja? Nós vivemos unidade na igreja nos relacionando em amor, em humildade, em mansidão, em paciência. E nós expressamos a unidade na igreja utilizando os dons espirituais que Deus nos concedeu. Observe aí o verso de número 7, que Paulo vai mostrar que há uma variedade na unidade, e que Deus, pela sua graça, Ele concede dons a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. No versículo 8, 9 e 10, o apóstolo Paulo, ele faz uma referência ao Salmo 68. Presta atenção, por favor, fique ligado aqui comigo. Os irmãos estão comigo? Então Paulo faz uma referência ao Salmo 68. E a imagem do Salmo 68 é que o Deus que tirou Jerusalém dos jebuseus, esse mesmo Deus, ele ascende ao Monte Sião, vitorioso, levando os seus cativos, mostrando que ele sobrepujou os seus inimigos. É essa a imagem do texto. Paulo está dizendo aqui que Jesus Cristo, ele fez algo por meio da sua morte, ressurreição e glorificação. Jesus tirou as correntes do cativeiro do diabo que nos prendia. Um dia nós estávamos cativos a Satanás, mas o que Cristo fez? Cristo libertou você. Ele libertou você do diabo, do pecado e da morte. Você não é mais escravo de Satanás, você não é mais escravo do pecado, e você agora tem a vida eterna. E qual é a imagem? A imagem é de um conquistador militar que conduz seus cativos e ele distribui o espólio da sua vitória em uma guerra entre os seus seguidores. Mas os cativos desse conquistador não são seus inimigos, são seus amigos, são seu próprio povo. Ou seja, o que o texto está mostrando? Cristo veio à terra, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, e ele libertou o seu povo.
E quando ele foi assunto aos céus, o mesmo Cristo que foi humilhado, ele foi exaltado. O que ele faz agora? Ele dá dons aos homens. Ele distribui dons à sua igreja. A imagem do texto é o seguinte: é de um Cristo, presta atenção, meu amado irmão, em marcha triunfal. Esse Cristo que é o rei e que ele distribui ao seu povo presentes. E quais são esses presentes que o texto nos mostra? São os dons. Quando você olha o verso de número 11, observe aí na sua Bíblia, Paulo diz que ele, o Senhor Jesus, ele concedeu dons para a igreja. E ele menciona alguns apenas. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Todo crente tem pelo menos um dom. Presta atenção, meu irmão. Às vezes a gente está numa igreja, ou grande, ou pequena, ou média, e às vezes a gente pode ter aquela impressão: já tem gente para fazer o trabalho, já tem gente para exercer os ministérios. Irmãos, Jesus disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E nós precisamos rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Os trabalhadores são poucos. E o que Cristo fez? Ele deu dons a você. Ele deu presentes a você. Ele deu habilidades a você. Quem aqui faz parte do povo de Deus? Levanta a mão e diz amém. Então Deus lhe capacitou, meu irmão, para que você sirva. Nós não podemos ser os chamados crentes SSS, salvo, sentado e satisfeito. Não faz nada. Ele vem para o culto, assiste o culto e diz: vou embora. Não, meu irmão. Deus lhe deu dons para você usar. Para você usar os seus dons em ministérios, em serviços na casa de Deus. E Paulo está dizendo que a igreja expressa a sua unidade usando os dons, cuja fonte é o único Deus. E qual o propósito dos dons? Observe aí na sua Bíblia, por favor. Verso de número 12. O propósito dos dons, diz o texto, são 3, de acordo com o verso 12. Primeiro, vamos ler juntos, verso 12? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus concede dons à igreja, primeiro, para o aperfeiçoamento dos santos, para aperfeiçoar aquilo que está deficiente nos crentes. Segundo lugar, Deus concede dons à igreja, para que os crentes possam desempenhar o seu serviço. E a palavra para serviço aqui é diaconia. Nós temos os oficiais chamados diáconos. Mas todo crente, no sentido lato, ele é chamado para servir. Então a obra de servir não é só dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes e de alguns crentes. A obra para servir é de todos. É de todos. Você pode dizer amém? É de todos. E em terceiro lugar, qual o propósito dos dons? A edificação do corpo de Cristo. A edificação da igreja. Então, o que Paulo está dizendo é que Deus concede dons à igreja para que a igreja possa ser aperfeiçoada, desempenhar o seu serviço e ser edificada. E quando nós utilizamos os dons espirituais devidamente, qual é o resultado disso? Vá para o verso de número 13 e 14. Por favor, verso 13 e 14. Vamos ler juntos? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura,
à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo diz que quando a igreja exerce devidamente os seus dons espirituais, quando você, meu irmão, minha irmã, quando nós executamos a nossa função, o que é que isso vai resultar? Verso 13: maturidade espiritual, ou seja, semelhança com Cristo, reflexo de Cristo. Verso 14: estabilidade espiritual. Nós não vamos ser levados por todo vento de doutrina, irmãos. Há crentes que às vezes eles começam a ser levados por todo vento de doutrina, por qualquer novidade, por qualquer coisa nova, e ele não vê aquilo que a Bíblia diz. À medida que usamos devidamente os nossos dons, nós vamos ter estabilidade espiritual. Nós vamos discernir a verdade do erro. Nós não vamos ser jogados como numa onda para ventos de doutrinas falsas. Nós vamos ter estabilidade. O que Paulo está dizendo é que nós, portanto, devemos viver em unidade. E essa unidade, ela se expressa quando nós servimos a Deus e uns aos outros pelos dons espirituais. Você pode dizer amém? Mas eu quero terminar. Em terceiro e último lugar, Paulo diz que a igreja, ela expressa a sua unidade quando ela cresce em Cristo como corpo. A igreja expressa a sua unidade quando ela cresce em Cristo como um corpo. Deus lhe criou para que você cresça. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: Deus lhe criou para crescer. Deus lhe criou para crescer. Tá? Deus não lhe criou para apodrecer. Deus não lhe criou para você ficar estagnado. Deus lhe criou para que você cresça, para que você avance, para que você progrida. Irmãos, nós temos várias crianças na igreja e outras crianças chegando. Você olha para um bebê, eu já disse isso algumas vezes na igreja, pelo menos duas. E aí você olha para aquele bebê e às vezes ele é barrigudo, careca, sem dente. Não é isso? Barrigudo, careca, sem dente, quase pelado. Se tiver calor, uma fraldinha, um babador. E a gente olha e diz assim: coisa linda. Não é assim? Não é? Agora pense, um adulto. Pense, eu não vou sair mencionando. Pense na cena, um adulto. Você diz, coisa linda. Por que não diz? Porque existem realidades que são próprias de uma criança e que são adequadas para a criança, mas que não são adequadas para um adulto. Existem realidades que para uma criança são bonitas, porque é próprio da idade. Mas existem outras que, essas realidades que para o adulto são ridículas, porque não é próprio da idade. E quando é que isso acontece? Quando não há crescimento. Então, quando nós não crescemos, nós simplesmente envelhecemos, nós começamos um processo de apodrecimento, de feiura.
E Deus não quer, meu amado irmão, que você apodreça, nem que você venha estagnar. Deus quer que você cresça, cresça, cresça a imagem de Cristo. E Paulo aqui, ele vai trazer um terceiro princípio que expressa a nossa unidade. Primeiro ele disse, somos todos iguais. Depois ele disse, somos todos diferentes. E agora ele diz, somos todos dependentes. Nós somos todos dependentes. E Paulo vai dizer duas coisas. Primeiro, nós dependemos de Cristo. E segundo, nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos de Cristo e dependemos uns dos outros. Observe aí, verso 14, ele diz, mas seguindo a verdade em amor. O que é que a igreja deve seguir? A igreja deve seguir o que, irmãos? A verdade, tá? Hoje é a época das chamadas fake news, hoje é a época das narrativas, hoje é a época da distorção da verdade, da difusão da mentira como se fosse verdade. Nós vivemos dias de grandes mentiras sendo anunciadas como verdade, mas a igreja, ela segue a verdade, porque Cristo é a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, e nós amamos a verdade. Mas nós seguimos a verdade que é Cristo como? Em amor. Nós não seguimos batendo, nós não seguimos pisando, nós não seguimos destruindo, nós seguimos a verdade em amor. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdade sem amor é brutalidade, mas o amor sem verdade é hipocrisia. E Paulo vai dizer, siga a verdade em amor. E ele continua dizendo a necessidade desta cooperação para que cresçamos em Cristo. Quando ele diz, cresçamos em tudo, verso 15, naquele que é a cabeça, Cristo. Verso de número 16, o que é que ele fala? Olha aí na sua Bíblia. Ele fala sobre cooperação espiritual, quando ele diz, de quem todo o corpo, que corpo? O corpo de Cristo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Paulo faz uma analogia do corpo humano com o corpo de Cristo, que é a igreja. E ele diz, esse corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de quem? De cada parte do corpo. Quem é o corpo de Cristo, irmãos? Nós. Quem é a igreja, irmãos? Nós. E quem são os membros desse corpo? As partes desse corpo? Nós. Cada um de nós individualmente, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o que, irmãos? O seu próprio quê? Crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, que cada crente, você que está aqui, você que nos acompanha na internet, eu caminho para o final, cada crente, por menor que você se ache, presta atenção, por favor, por menor que você se identifique, se defina, Paulo está dizendo, você tem um ministério importante, indispensável, para exercer para o bem do corpo. O corpo vai crescer quando os membros crescem, e os membros crescem quando eles se alimentam uns aos outros com a palavra de Deus, quando eles se edificam mutuamente. O que Paulo está dizendo
é que nós não podemos viver isolado, irmãos. Que nós expressamos a nossa unidade quando nós dependemos do outro. Não precisa dizer nada para a pessoa que está do seu lado agora, não se preocupe. Mas dá uma olhada de leve aí para ela e lembre o seguinte: você precisa dessa pessoa e ela precisa de você. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos codependentes. Nós dependemos de Cristo e juntos nós dependemos uns dos outros. Por que nós devemos viver a unidade? Porque nós somos todos iguais. Porque nós somos todos diferentes. Porque nós somos todos dependentes de Cristo e uns dos outros. Não permita, meu irmão, que nada lhe afaste de Cristo, nem lhe afaste do seu irmão. Não permita que nada lhe afaste dessa congregação, lhe afaste dessa igreja. Nada, nenhum obstáculo, nenhuma decepção, nenhuma mágoa. Não permita isso, porque Deus criou algo na igreja. Deus criou a unidade na igreja, e cabe a nós nos esforçar para preservar essa unidade no elo da paz. Vive em unidade, vive em amor, vive em perdão, vive em graça, que possamos viver o que é ser igreja. Você pode dizer amém? Fica de pé, por favor. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento aqui. Dá-nos a graça, ó Deus, de preservarmos aquilo que o Senhor criou. Dá-nos a graça de mantermos a unidade no Espírito. Dá-nos essa graça, Senhor. Que tudo aquilo que conspira contra a unidade do Teu povo, que todas as forças que vêm contra a unidade espiritual, orgânica do corpo de Cristo, que seja repreendido pelo Senhor, e que possamos, em nome de Jesus, preservar aquilo que já foi gerado pelo Teu Espírito em nós, no vínculo da paz, a unidade. Que possamos, ó Deus, preservar a unidade espiritual em Jesus Cristo. Obrigado porque somos um só corpo. Obrigado porque somos uma só família. Obrigado porque somos um só povo. Obrigado porque temos uma só fé. Temos um só batismo. Temos uma só esperança. Temos um só Deus que age em nós, sobre nós, em nós e por meio de nós. Obrigado porque o mesmo Deus colocou em nós dons diferentes, nos quais expressamos a nossa unidade e a nossa diversidade, e assim o Senhor nos edifica, e assim nós servimos, e assim nós crescemos espiritualmente, e assim nós nos parecemos mais com Cristo. Obrigado, porque nós dependemos de Ti, Jesus, e como membros do mesmo corpo, dependemos uns dos outros. Agora iremos participar da ceia, e pedimos a bênção de participar da ceia de maneira digna, de uma maneira abençoada por Ti. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus. Se há corações machucados, magoados, travados, corações que de alguma maneira têm algum obstáculo com a Tua igreja, que todas as barreiras sejam quebradas, e que nós possamos viver a unidade do Espírito no vínculo da paz, que possamos viver o ser igreja, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Não, vamos ficar de pé, e à medida que a sua mão é higienizada, você senta, tá bom? Tá certo? À medida que a sua mão for higienizada, você senta. Só um instantezinho. Nós vamos daqui a alguns instantes participar da ceia. Todos aqueles que são membros desta igreja, ou de uma igreja genuinamente evangélica, e estão em comunhão com a sua igreja, podem
e devem participar da ceia. A ceia não é só da quarta igreja, a ceia é de todos os membros do corpo de Cristo. Então, você vai pegar o pão, você vai pegar o cálice, e nós vamos esperar uns pelos outros e participarmos do pão e do cálice juntos, todos aqueles que são membros comungantes de uma igreja genuinamente evangélica e estão em comunhão com esta igreja. Vamos cantar ao Senhor uma canção, vamos adorar ao Senhor com uma canção, e nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um movimento aqui, tá? As mãos já estão sendo higienizadas, e os irmãos que têm as suas mãos higienizadas já estarão também recebendo o pão e o cálice enquanto nós louvamos ao Senhor, tá bom? Vamos estar recebendo os elementos. Louvemos ao Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
doce nome é nome de Jesus. Aleluia! O nome de Jesus é um nome poderoso, irmãos. É um nome poderoso. Algum irmão não recebeu os elementos, por favor, levante uma de suas mãos. Se alguém não recebeu, amém. Louvado seja o Senhor. Todos receberam? Amém. Glória a Deus. Os oficiais podem estar voltando. A palavra do Senhor nos diz, 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso 26. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, temos o privilégio de participar da ceia, de rememorar a grande obra de Cristo, a obra da redenção, de nos lembrar, conforme está escrito na Santa Escritura, que o nosso Senhor, Ele morreu na cruz por nós, e porque Ele foi abandonado na cruz, nós nunca seremos abandonados pelo Senhor. Porque Ele morreu na cruz, nós vamos viver, e nós vamos viver para sempre. Você está preparado para viver? Viver para sempre. É mais do que existência, é a vida de Deus fluindo em nós. Porque esse Cristo foi rejeitado por homens, nós não seremos rejeitados por Deus. Porque esse Cristo levou a nossa maldição, nós recebemos a sua bênção. Porque esse Cristo levou a nossa condenação, nós recebemos a sua justificação. Porque esse Cristo morreu, nós estamos vivos e viveremos para sempre. E a gente precisa tomar a ceia com essa consciência de quem nós somos em Cristo, com esta esperança que esse Cristo que morreu e foi sepultado, Ele não está mais na cruz. A cruz está vazia, Ele não está mais lá. Ele não está mais no sepulcro. Ele não está mais aqui, disse o anjo. Ele não está mais aqui. O nosso Cristo não está na cruz, não está no sepulcro. O nosso Cristo foi exaltado acima de tudo e de todos, e Ele deu dons aos homens. O nosso Cristo está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, reinando soberanamente. O nosso Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. E o nosso Cristo, vivo, exaltado, um dia virá arrebatar o seu povo. E nós estaremos com Ele para sempre. Então nós participamos da ceia com essa esperança. Cristo voltará. E nós estaremos reunidos juntos. E não haverá mais separação. Não haverá mais separação. Não haverá mais distanciamento. Nós estaremos juntos, irmãos. Amém, irmãos? Nós vamos estar juntos para sempre. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós consagramos a Ti este pão e este cálice. E pedimos que, ao participarmos deles, o Teu Espírito nos renove, nos fortaleça,
nos revigore, que possamos, ó Deus, ser abençoados ao participar da ceia, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que nenhum de nós participe dela indignamente, mas que nós possamos participar da ceia de maneira digna. Oramos e rogamos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comei dele todos. Vamos participar do pão. O Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos tomar o cálice que celebra e memoriza o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Bebei dele todos. Vamos cantar ao Senhor, irmãos. Vamos cantar ao Senhor com alegria. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos exaltá-lo. Vamos celebrar a esse Deus maravilhoso que nos lava pelo seu sangue. Poderoso Criador.
levou sobre si a minha dor, o castigo que me traz a paz estava sobre ti. Eu fui sarado, desejado de todas as nações. És o amado da minha alma, Jesus. És exaltado. E o Pai me deu um nome que está sobre todo nome, Jesus. És exaltado, exaltado, Suas vozes exaltam ao Senhor. Mais uma vez, exalte o nome do Senhor. Você pode aplaudir esse Senhor que está exaltado. Aleluia! Louvado seja o Senhor, aleluia! Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão preciosa. Leva-nos sempre debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Que o Senhor nos guarde de todo mal e que nós possamos, como igreja, fazermos tudo para preservar a unidade da igreja no vínculo da paz. Obrigado por Jesus Cristo, aquele que morreu para nos fazer só um só povo. Te louvamos, ó Deus, por esta manhã preciosa, em nome de Jesus. Que a graça de Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Você pode dizer amém? Amém. Por favor, se assente aí. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.